Se é quarta-feira, a gente recebe a visita ilustre do Dr. Maurício Vitor, sempre muito charmoso, elegante, para poder conversar com a população do litoral paranaense sobre direito do consumidor. E hoje a gente inicia a conversa com uma dúvida específica de um telespectador que enviou mensagem para cá, falando sobre uma situação incomum, mas que pode acontecer. Vamos acompanhar aqui no touch, eu vou ler aqui a pergunta através da mensagem que a gente recebeu. Então, o telespectador deixou a seguinte mensagem: dívidas de condomínio Minha Casa Minha Vida. O proprietário ganhava meio salário de pensão por ser especial, com problemas mentais, e o condomínio custava R$ 280. Atrasou por não poder pagar. Tentou negociar e não conseguiu. Pode ir para leilão? Observação: a pensão vinha dividida com sua mãe. Doutor, essa é uma pergunta muito específica, mas que pode acontecer, e por isso esse telespectador mandou uma mensagem para a gente. E aí, qual é a solução? E pode perder o apartamento? Muito bom dia, seja bem-vindo. Primeiramente, bom dia, Pierre, bom dia, equipe. Agradeço aí pelas lisonjas, né? Sempre muito gentil. É o apresentador mais gentil da TV brasileira. É uma questão realmente delicada, né, Pierre? Diz respeito à moradia, né? A pessoa adquire um imóvel e depois se vê aí compelida a pagar um condomínio que está fora da sua condição financeira, ao que consta ali. Bom, isso começa por um equívoco já de cadastro do morador, né? Quando ele se habilita a fazer a aquisição do empreendimento, é preciso levar em conta que posteriormente haverá necessariamente a cobrança de um condomínio, porque num regime de apartamentos ou casas dentro de uma mesma unidade, né, os moradores precisam compartilhar os gastos de limpeza, pintura, manutenção, enfim, consumo de água, etc. E isso gera taxa condominial. Então, quando se faz o cadastro, é preciso se verificar se a pessoa está habilitada a conseguir adimplir as mensalidades e o condomínio. Então, já houve aí um equívoco inicial em ou não dar o cadastro ou dar o cadastro já com a devida isenção ou redução da taxa de condomínio. Bom, esse é um primeiro passo. Num segundo passo, após formado o condomínio, Pierre, que todos os moradores estão habilitados a ingressar no seu imóvel, é necessário a aprovação do regimento interno e da convenção de condomínio. A convenção de condomínio é onde se estipulará a forma de cobrança do condomínio, as multas, os juros, e pode-se aproveitar neste momento, Pierre, para casos como desse telespectador, para se prever as ausências de condição financeira para adimplemento. Como se tratar, para não chegar ao extremo de executar essa dívida e levar a leilão o imóvel, né? Que é a pergunta final. Pode o imóvel ir a leilão? Pode. Por quê? Porque se a convenção do condomínio prever que a cobrança é de determinada forma, ele não pagar, o condomínio tem o direito de fazer essa cobrança pela forma e pela via judicial. Feita a cobrança pela via judicial, não havendo o pagamento, a solução é a penhora e a entrega desse imóvel que vai para leilão para pagamento da dívida. Bom, claramente que o nosso telespectador vai querer um atenuante, uma forma de escapar disso, né? Seria o caso de judicialmente ele invocar o artigo 413 do Código Civil. Nós estamos fugindo um pouco da relação de consumo específica, né? Estamos falando de uma relação civil comum, mas que aflige o nosso telespectador, e o Código Civil brasileiro tem a previsão, no caso da ação judicial proposta pelo condomínio, que o juízo verifique a condição das partes. Diz lá claramente que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Ou seja, considerando a condição específica do nosso telespectador, ele não recebe um montante mensal suficiente para pagar a totalidade do condomínio, menos ainda terá condições de pagar multas e juros. Então, neste caso específico,
é necessário invocar este dispositivo legal para que o juízo possa, então, determinar uma forma de pagamento que se enquadre nas condições deste condômino, né? Não vai deixar de pagar, mas pode, invocando e havendo atenção judicial a esse fato, ele conseguir que seja reduzido e seja pago da forma como ele pode, evitando assim o leilão judicial do seu imóvel. Agora, doutor, eu aprendi aqui no quadro Direito do Consumidor com um excelente advogado que sempre participa às quartas-feiras aqui, que quando a pessoa ela precisa ingressar com algum pedido na justiça, ela tem que reunir provas. Então, ela precisa guardar todas as provas e apresentar no momento em que for solicitar algum pedido, alguma indenização na justiça. Nesse caso desse telespectador que não tem condições financeiras de poder pagar o condomínio, como ele vai agir? Ele vai no Pequenas Causas, ele vai direto na justiça, procura um advogado, e se ele já não tem condições de arcar com o condomínio, também não vai ser difícil arcar com um advogado que o represente, por exemplo? E quais provas reunir nesse caso? Boa pergunta, e o jornalista já está ficando bastante afiado nas questões de direito, né? Já podemos dizer que ele já pode até exercer um pouquinho da profissão. Pierre, aí neste caso, o conselho é o seguinte: o condômino deve primeiro demonstrar todas as despesas que tem para sua subsistência, né? Então registre, guarde ticket de supermercado, de farmácia, de transporte, as despesas que ele possui, para demonstrar claramente que o que ele ganha é reduzido substancialmente por essas despesas, ficando uma margem pequena para o pagamento do condomínio. Esse é um fato. Se ele quiser evitar o atraso, que eu acho que era o melhor negócio, né? Depois do atraso a discussão torna-se um pouco pior. Ele poderia pessoalmente procurar o juizado especial ou um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública, demonstrando a sua ausência de capacidade financeira para pagar advogado. E no juizado apresentar uma consignação em pagamento. Então ele pagaria mensalmente pelo menos a parte que ele consegue dispor do seu orçamento, diminuindo assim a eventual execução posterior. Então, essencialmente, como o nosso jornalista jurídico aqui já observa, né, o nosso telespectador sempre faça a prova de tudo. Neste caso, de todas as despesas, com alimentação, transporte, remédios, todas aquelas que você tem para poder demonstrar a parcela do seu ganho mensal que fica disponível para o pagamento desta conta, no caso, o condomínio. Doutor, essa mesma lógica de você conseguir uma linha de crédito para comprar um apartamento, ela também se aplica, por exemplo, a um veículo? Você conseguiu a linha de crédito, foi aprovada, mas você, desde o início, não tem condições de poder arcar com o valor daquele veículo. Você pode ingressar na justiça para pedir redução do valor? Isso vale a mesma linha? O raciocínio é idêntico ou são situações diferentes? No caso do contrato, havendo modificação das condições para uma das partes, qualquer uma delas pode pedir a revisão. No caso, o que você quer se referir o consumidor adquiriu um bem imóvel, no caso um veículo, né, e modificou a sua condição financeira. E ele não tem mais condições de adimplir, pagar mensalmente aquele valor que inicialmente ele contratou. Cabe sim uma pretensão de revisão para que se adeque à situação. Numa discussão dessas, pode reduzir o valor mensal, estipulando-se um período maior para pagamento, com aplicação de juros, né, para o futuro, como pode ser também se concluir pela devolução do bem com a compensação financeira para a parte que perdeu com aquilo, né? No caso, se o consumidor pagou mais do que o automóvel vale, ele receber a devolução, ou se pagou menos, ele pagar uma multa, mas se livrar daquele financiamento que ele não vai conseguir adimplir todo mês, e aí a consequência vai ser realmente a perda do bem. O importante é sempre reunir provas e, é claro, procurar o seu advogado de confiança. Sempre, Pierre. Como você se refere,
o consumidor tem que estar sempre atento. E às vezes detalhe, é bobagem inicialmente. Não, não é. Nada é bobagem, porque se for discutir judicialmente, você precisa comprovar cada detalhe. E para comprovar os detalhes, você tem que guardar todos os documentos, todas as comprovações, né? No caso, você fez lá uma proposta de financiamento de um veículo. Você precisa comprovar que naquele momento você tinha um emprego que ganhava tanto, que as suas despesas eram tanto. E depois isso modificou-se, seja por redução salarial, seja por aumento de despesa devidamente imprevisto, né? No caso, uma doença na família, um acidente, né? Algo que realmente modifique aquela condição inicial do contrato de forma involuntária e imprevisível. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação no Bom Dia Litoral, no quadro Direito do Consumidor, um quadro importantíssimo que já caiu no gosto da população aqui do litoral e também de Curitiba, que há alguns dias nos acompanha através da Claro Net TV. Muitíssimo obrigado. O aguardo na próxima quarta-feira. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Pierre. É muito bom estar aqui nas manhãs de quarta, bater esse papo contigo e com o nosso telespectador em todo o litoral do Paraná e agora, como você diz, em toda Curitiba e região metropolitana. Um abraço, ótima semana, até quarta-feira. Até.